Gravando. Me avisa aí quando vocês estiverem vendo a apresentação, por favor. Estão vendo a minha tela aí? Opa, perfeito agora. Tá no modo apresentação. Sim? Isso. Aí, só tirar esse azulzinho. Isso. Perfeito, perfeito. Oi? Perfeito, perfeito agora. Então tá bom. Então, começando aí, queria dar bom dia para vocês, né? Agradecer aí pela oportunidade de estar aqui, que eu sou nova por aqui, né? Primeira vez que eu estou aqui. E falar que eu fiz essa aula aqui com muito carinho, com muito respeito, porque eu sei que essa é uma fase muito importante na vida de vocês e que eu espero que essa aula possa contribuir, ajudar aí no aprendizado e que possa auxiliar aí, né, no resultado de vocês aí no vestibular. Então, vou falar um pouquinho rapidamente sobre mim, né? Meu nome é Isabela. A minha formação de graduação, eu sou arquiteta e urbanista. E tenho uma experiência profissional na área de urbanismo, né? Trabalhei alguns anos no setor público, né, de gestão pública, voltado para a área de urbanismo, e também na área de saneamento, que é o que eu atuo aí há já mais de 10 anos. Sou mestranda do programa de pós-graduação em análise ambiental integrada da Unifesp, estou na reta final aí, já para defender minha dissertação aí até o final do ano. E aí, por isso eu estou aqui, para tentar falar um pouquinho de vocês para vocês sobre esse tema urbanização. Então, vamos começar. Então, o que a gente vai falar nessa aula hoje vai ser aí sobre esses temas, né? Falar um pouco sobre habitat rural e urbano, sobre a urbanização em si, né, o conceito, a causa, a região metropolitana, né, saneamento básico, aglomerados subnormais, sobre os problemas urbanos, né, mobilidade urbana, uso e ocupação do solo, problemas urbanos em geral, e depois, no final, a gente vai ver aí um exercício proposto para vocês. Bom, então, habitat urbano e rural. O que é um habitat, o que é um espaço urbano, né, e qual que é a diferença entre o espaço rural e o espaço urbano? Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Fiquem à vontade para falar se vocês quiserem, abrir o microfone, pode me interromper, pode escrever no chat, pode ficar quietinho também se quiser, não tem problema nenhum. Eu vou, de vez em quando, fazer algumas perguntas, mas se vocês também não quiserem falar, ou se quiserem escrever, eu não estou vendo o chat, mas o Renato está acompanhando aí e vai me chamando a atenção, vai falando aqui para mim. Então, o que é o espaço urbano? Alguém quer falar o que é o espaço urbano? O que vocês imaginam que seja? Ou até mesmo falar aí de vocês, se vocês atualmente moram na cidade ou moram em alguma área mais com característica rural, se alguém quiser se manifestar. Bom, então vou fazer pergunta e vou seguir. Se vocês quiserem falar, pode escrever aí ou pode também abrir o microfone e falar, tá? Então vou seguir. Então, bom, habitat rural e habitat urbano. Então temos aí duas imagens. Então, olhando as imagens, apenas pelas imagens, a gente já vê bastante características diferentes entre elas, né? A imagem do lado esquerdo, a gente vê aí uma área mais verde, né? Com pouco aglomerado, né? Uma área uma imagem mais limpa, né? Com mais áreas verdinhas, o céu mais aparente. Na imagem do lado direito, né, que é o habitat urbano, a Senhora, gente já vê aí senhora muito pode repetir que cinza. tá sem Sim. som? Ah, não saiu som? Nada? Não, agora tá normal. Pode falar. Agora tá normal, mas estava sem Ah, som. desde o começo? Não, não, isso. Depois que a senhora falou, pessoal, fala características, se você tá morando na área urbana ou na Ah, área tá. rural. Aí depois, não sei o que aconteceu com o som. Espero que não seja a internet, ou se fui eu que esbarrei aqui no meu microfone. Então tá bom, vamos voltar aqui. O que eu estava falando é o seguinte: tem essas duas imagens, né, do habitat rural, habitat urbano, e eu estava dizendo que pode me interromper se a voz sumir, tá? Que apenas visualizando as imagens, a gente já percebe bastante características diferentes entre elas, né? No habitat rural, a gente já vê aí
uma área mais verdinha, uma área mais livre, limpa, né? Sem muitos aglomerados, o céu mais aparente. E na imagem do habitat urbano, a gente vê muito cinza, tons de cinza, a gente vê muita imagem confusa, embolada uma na outra. Então, só de olhar, a gente já percebe essas características distintas entre esses dois habitats, o habitat rural e o habitat urbano. O habitat urbano já com essa característica de mais aglomeração, né? De mais concreto, de ruas. E no habitat rural, a gente vê já mais essa característica de espaço livre, a terra aparente, né? Poucas casas, nem sempre assim tão aglomeradas e tão juntas, né? Então, o espaço rural, ele pode ser classificado como um espaço disperso, que ele pode ser, na verdade, ordenado ou desordenado, né? Na verdade, disperso são habitações isoladas, né? E ela pode ser ordenada quando ela é, às vezes, conduzida, essa forma de habitação, né, de ocupação desse espaço rural, a partir de repente, direcionamento de uma rodovia, de um rio, de uma ferrovia. Ela segue uma ordenação a partir de uma característica física do local. E o espaço desordenado é quando ele não tem nenhuma característica dessas que oriente, de repente, essas ocupações. E já dentro do espaço rural, a gente também pode ter alguns aglomerados. O que são os aglomerados? São os núcleos, ou povoados, ou colônias, aldeias, pessoas que vivem de uma forma mais aglomerada, mais juntinha, mais próximas, né? Por exemplo, e essa diferenciação entre núcleo, povoado, colônia, aldeia, pode ser em função da característica desse grupo de pessoas que vivem ali de uma forma mais aglomerada, como, por exemplo, as aldeias indígenas, né, que é diferente, pode ser distinta pela sua cultura, o seu modo de vida, né, às vezes uma colônia de alguma comunidade que veio de outro país, né, então elas podem viver dentro desse habitat rural, mas de uma forma aglomerada, né. Bom, e o espaço urbano? Então, o espaço urbano, é importante a gente definir aqui que no espaço urbano existe aí essa caracterização do município, né? O que é o município, na verdade? O município é esse espaço territorial político dentro de um estado ou uma unidade federativa e é um espaço administrado por uma prefeitura, né? Quer dizer, e dentro desse município você tem a área urbana e a área rural, né? Então, o município é a menor unidade administrativa, né, do país, e nele você pode ter a área rural e a área urbana. Né? Então, essa figura aqui, ó, na direita, a tentativa foi de tentar, essa figura tem o objetivo de tentar explicar esse conceito. Então, o município seria tudo isso envolvido por esse círculo vermelho, e dentro do município temos aí a cidade, que é a área urbana, e temos o campo, né, que é a área rural. E a cidade, por exemplo, a diferença dela da área rural é essa intensificação do fluxo de pessoas, né? Na cidade, você vê o tempo todo as pessoas se deslocando para ir para o trabalho, para ir para a escola, né? Para ir para os serviços de saúde. E já no campo, as pessoas têm essa vida mais tranquila, né? As pessoas normalmente moram e trabalham no mesmo lugar, né? As pessoas não. O estudo, às vezes, ele é até muito próximo da sua residência, ou às vezes não, né? Mas não tem essa quantidade de pessoas com esse deslocamento, esse fluxo intenso de pessoas, né? E a cidade, ela tem essa característica de oferecer alguns serviços, como esse que eu falei, né? É mais fácil o acesso à informação, à cultura, ao serviço de saúde, né? A cidade, ela tem essa característica de ter o arruamento definido, né? Ela tem a pavimentação, ela tem, às vezes, o acesso à água canalizada, né? O acesso ao abastecimento de água e esgotamento sanitário, às vezes a internet, de uma forma mais facilitada. Então, essa diferença aí entre o campo e a cidade, que também ele pelo município, né, ele possui essa característica de uma cobrança, por exemplo, no caso
de um imposto específico para a cidade, né, para o espaço urbano, e também específico para o espaço rural. Então, por exemplo, na cidade, as pessoas pagam o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, né, que é um imposto vinculado aos, supostamente, acessos e serviços que a cidade oferece às pessoas. E no campo, é o Imposto Territorial Rural, que normalmente essa diferença de valor é grande, né? Na parte rural, esse imposto ele é bem mais baixo do que cobram o imposto na área urbana. Justamente a justificativa é justamente por esses acessos a esses serviços, né? E toda essa infraestrutura que a cidade tem e que o campo não tem, que tem essa característica diferente, né? Então, atualmente, mais de, assim, em torno de 85% da população vive em área urbana e 15% apenas vive em área rural, né, segundo o PNAD. Mas isso não foi sempre assim, né? Isso teve um período que as cidades viviam mais, as pessoas viviam mais no campo e menos na cidade. E isso começou a mudar desde ali da década de 40, né, no período, sei lá, depois Revolução Industrial, onde as pessoas, onde a indústria começou a se desenvolver, começou a se instalar, ofertar emprego para as pessoas, né? E aí, somado a isso, teve também a questão da mecanização, né? Onde as pessoas perderam seus empregos no campo, né? Porque as máquinas começaram a substituir as pessoas. E aí, as mais somadas ofertas que as indústrias ofereciam, aí as pessoas começaram a migrar do campo para a cidade. E aí começou a aumentar essa população que vive na cidade. E isso vem acontecendo ao longo do tempo, né? Então, as cidades, elas podem ser classificadas segundo quanto à sua origem, por exemplo, né? Então, temos, assim, as cidades espontâneas ou naturais, que são as cidades que foram crescendo naturalmente, né? Que foram surgindo sem um planejamento específico, né? Por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, entre outras tantas, mas esses são os dois exemplos. Foram cidades que começaram assim com um aglomerado de pessoas, às vezes, né, ali morando naquela região, e aí, de repente, ali foi se instalando os serviços, né, foi se instalando uma indústria, e ela foi crescendo, aí outras pessoas foram chegando, ela não teve assim um planejamento prévio para que ela começasse, né? Ela foi surgindo naturalmente e espontaneamente. Já as cidades planejadas são cidades que são pensadas antes, um planejamento, definindo a sua estrutura, como que as pessoas vão habitar aquele espaço, né? Por exemplo, Brasília, Goiânia. Brasília é uma cidade que traz bem esse exemplo, né? Onde ela foi construída e planejada com essa finalidade. Então, por exemplo, o urbanista que planejou Brasília é o Lúcio Costa, né? Muita gente acha até que é o Oscar Niemeyer, mas o Oscar Niemeyer ele participou de alguns projetos, né? Por exemplo, o Planalto foi ele que fez o projeto. Mas quem desenvolveu a cidade, quem planejou a cidade, quem definiu o arruamento da cidade, as áreas que iam ser área residencial, isso foi o arquiteto Lúcio Costa. Então, isso é uma característica de cidade planejada ou cidade artificial, que ela não foi surgindo espontaneamente à medida que as pessoas foram se instalando ali. Ela teve todo um planejamento prévio antes, né? Depois desse planejamento é que as pessoas migraram e começaram a formar essa cidade. Existem também as cidades mortas, né? Então, nossa, cidade mortas. O que seria isso? Quer dizer, tem pouco exemplo, né? Eu achei apenas o exemplo de São João Marco. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o que quer dizer cidade morta? É a cidade que não existe mais. São João Marco foi uma cidade que existiu e que ela deixou de existir porque ela foi inundada para geração de energia, né? Eu tive lá, eu visitei pessoalmente, é muito interessante, porque você vê as ruínas da cidade. Você vê que era uma cidade ali formada, não me lembro o número de habitantes que tinha ali, mas não era uma cidade tão pequena. Uma cidade, é possível a gente ver o arruamento da cidade, a gente vê a igreja, a gente vê as casas das pessoas, o vaso sanitário ali ainda. As pessoas tiveram que sair da sua cidade porque aquela região inteira ela foi inundada para geração de energia. Então, é uma cidade que hoje ela não existe mais. Por isso, com esse nome de cidade morta, né?
Existem também a classificação da cidade quanto à sua posição geográfica, né, que aí é situação da cidade em relação aos elementos do meio físico, por exemplo, a cidade fluvial, são as cidades que têm aí grandes rios, né, que orienta todo o modo de vida da cidade, né, por exemplo, Manaus, Porto Alegre. Existe a cidade marítima, né, Santos, Natal, né, que é a cidade ali onde tem o mar, banhada pelo mar. As cidades litorâneas, né, que não necessariamente são cidades, elas são do litoral, mas ela não tem o mar, né, ela não tem acesso ao mar direto, como, por exemplo, Cubatão e Itabuna. Temos também as cidades do interior, as cidades interioranas, né, que é Campinas, Bauru. Temos a classificação da cidade quanto à sua função urbana, né, por exemplo, uma cidade que é comercial, que ela tem essa característica grande, importante, comercial, por exemplo, São Paulo, Campina Grande. Tem a cidade industrial, estava agora há pouco conversando com o Renato sobre Volta Redonda, trouxe o exemplo aqui, que é a cidade que eu moro atualmente, né? E Guarulhos, Volta Redonda é a cidade que começou a partir da instalação de uma siderúrgica, né? Então, por isso ela tem essa característica de cidade industrial. Toda a cidade se formou, as pessoas vieram para cá em função do trabalho ofertado pela siderúrgica, né? Ela cresceu em torno disso. Tem a cidade militar, né, que tem uma função estratégica, por exemplo, Resende, que é uma cidade também próxima daqui onde eu vivo, porque lá tem instalado a AMAN, né, que é a Academia Militar, então ela tem também essa característica. Tem a cidade portuária, né, Santos é um exemplo, Rio Grande, onde tem o porto, né, e isso, o porto, ele traz toda uma característica também específica para a cidade, né, ele movimenta, ele muda os hábitos de vida das pessoas que lá vivem, né. Existem também a cidade administrativa, como, por exemplo, Brasília e Florianópolis, né, que tem essa função, né, Brasília, porque está concentrado lá o Distrito Federal, né, o comando do Brasil, do país, está lá, então por isso essa característica administrativa. A cidade turística histórica, Ouro Preto, Paraty, né, que tem essa característica histórica, né. Tem a cidade turística religiosa, Aparecida, por exemplo. Tem também a cidade turística balneária, né, Bom Jesus da Lapa, por exemplo. Então, a classificação das cidades quanto sua hierarquia urbana, né? E o que é a hierarquia? A hierarquia é quando você tem essa segregação, essa separação, algo que está ali comandando, né? Que está tem esse como se fosse assim um poder, né? Eu estou aqui, né? Eu comando todos esses outros itens que supostamente estão subordinados a mim. Então, essa hierarquia urbana é porque tem essas cidades que têm essa influência, né? Ela exerce uma influência nas outras cidades em função do seu, como é que você diz? Do seu tamanho, do seu, como é que eu vou falar? Da sua influência econômica. É uma cidade que oferta trabalho, que oferta educação, que oferta serviços. Então, ela possui esse poder diante das outras cidades. Ela acaba que atrai as pessoas para lá. As outras cidades vivem em função dela. Ela tem essa característica, né? Então, por exemplo, nós temos as metrópoles, né? Então, a metrópole ela é constituída por uma cidade principal, né, e por núcleos urbanos de menor importância que situam-se ao seu redor e vivem em função dessa cidade. Né? Isso às vezes acontece com a gente, às vezes a gente mora numa cidade que é uma cidade menor, né, que às vezes não tem muita oferta de trabalho, às vezes de opção de educação, lazer também, e às vezes a gente se desloca para outra cidade que é maior, normalmente, né, uma cidade maior, que aí tem essa opção, né? Às vezes é uma cidade que às vezes nem é maior, mas traz ali uma oferta de trabalho, né? Às vezes tem ali uma indústria, e aí às vezes está instalado ali uma universidade, e aí ela acaba por isso atraindo as outras pessoas, as outras cidades, as outras pessoas que vivem nas outras cidades, que vivem ao seu redor. E aí ela traz essa característica de metrópole. Então, no Brasil, segundo o IBGE, o Brasil possui 12 metrópoles, que são classificadas aí conforme a sua influência.
ela pode ter essa classificação nacional ou regional, né, que ela interligam vários municípios, né, ou até mesmo estados, né, que formam a partir da presença de órgãos executivos e judiciários, de grandes empresas, oferta de serviço, ensino, educação. E a metrópole nacional, por exemplo, um exemplo de metrópole nacional é São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, que tem essa característica, né? Ela faz essa interligação, né? Com esses municípios que estão ao seu redor, justamente porque ela oferta esses serviços. Tem a metrópole regional, né? Que ela tem essa abrangência, mas não a nível nacional, mas ali na região em que ela se situa. Então, tem cidades, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que tem esse poder, assim, como uma cidade que é maior, que oferta mais, né? E lá ela traz a presença também do poder executivo, do poder judiciário, normalmente, e aí ela traz essa influência nacional. A regional já traz essa influência mais reduzida, mais a nível regional. Por exemplo, Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Curitiba. Temos também a metrópole global, né, que ela traz essa influência que pode ser a nível global, a nível internacional. E elas são classificadas, essas metrópoles, como nível alfa, beta e gama, né? Então, o nível alfa, né, podemos citar aqui Nova York, por exemplo, Tóquio, Londres, São Paulo está dentro, Buenos Aires, São Paulo está dentro desse nível alfa, que é aquela metrópole que consegue ter essa influência internacional, né? Pode parecer que não, mas São Paulo também traz isso, né? Tem pessoas de outros países que vêm para São Paulo em algumas circunstâncias, vêm em eventos, vêm a trabalho, né? E isso acontece. Então, Nova York está ali na lista, ali é a primeira da lista, porque Nova York tem essa influência grande, né? Ela traz essa característica. As pessoas vão a Nova York por diversos motivos, vão passear, vão trabalhar, os maiores eventos às vezes acontecem lá, ela tem essa influência. Então, o nível beta já é uma influência um pouco menor, né? Então, Rio de Janeiro está aí nessa característica de metrópole nível beta. Já não tem essa influência tão grande quanto Nova York, Tóquio, Londres, né? Rio de Janeiro, Berlim, Beirute estão nessa classificação beta, e tem o nível gama, Quito, Indianópolis, que tem uma interferência global, uma influência global, mas um nível um pouco mais abaixo que essas que eu citei até então. Tem também a metrópole regional, né, que tem essa forte influência econômica regional. E aí também ela existe uma subclassificação, que são as capitais regionais A, B e C. Então, por exemplo, capital regional A tem Teresina, Natal, João Pessoa. Capitais regionais B tem Palmas, Araçatuba, Joinville, e Volta Redonda, que eu acabei de citar aí, está nas capitais regionais C, Volta Redonda, Bauru, Piracicaba. Essa divisão de A, B e C também é de acordo com a sua influência ali a nível regional. Quanto maior essa influência, ela é classificada A, B ou C. Temos também as megacidades, né? Então, a megacidade, a característica dela está mais voltada para o número de habitantes, é mais uma questão demográfica. Então, megacidades são os aglomerados urbanos com mais de 10 milhões de habitantes. Aí coloquei essa observação, geralmente situada em países subdesenvolvidos, porque quando se fala assim 10 milhões de habitantes, né, começa a cidade, quanto maior, mais inchada ela é, a gente vai ver até mais para frente, maiores são os problemas enfrentados por ela também. E quando essa cidade ela tem um crescimento muito acelerado e muito rápido, os problemas são ainda maiores, justamente por falta de planejamento. Né? Quando a coisa acontece muito rápido, você não tem tempo de planejar. Então, essas megacidades, ela tem essa característica. Quando ela tem essa classificação de megacidades, normalmente, tá? Isso não é sempre, mas normalmente ela está situada num país subdesenvolvido, né? E aí São Paulo entra nessa característica, mas aí Buenos Aires e Xangai também entra nessa classificação de megacidades. Mas ela precisa ser uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes para ter essa denominação de megacidades. Então, vamos falar um pouquinho sobre urbanização, né? Que é o tema da aula, né? O que é urbanização? Deixa eu beber uma água aqui, que a minha garganta está seca. O que é a urbanização?
Bom, é esse processo, né, de afastamento das características rurais de um lugar, de uma região, para as características urbanas. É o processo de criação de um organismo urbano. Então, quando o local ele deixa de ter essa característica rural, que a gente viu no início da aula, e passa a ter essa característica urbana, está sofrendo um processo de urbanização. Então, esse gráfico aqui à direita, ele mostra, né, como que foi esse processo desde a década lá, ó, de 1940 até 2010. Então, a barrinha aqui, ó, em azul, era a população urbana e em vermelho a população rural, em 1940. E ao longo dos anos, olha como que essa barrinha foi mudando, né? Como que aumentou a população. Meu cachorrinho resolveu latir aqui. Como que aumentou a população urbana e como que diminuiu a população rural ao longo desse período. E o que causou isso? Eu também falei isso rapidamente no começo da aula. Espera só um minutinho, deixa eu ver se vai parar de latir. Estão me ouvindo? Está dando para ouvir aí, Renato? Vamos seguir. Se não der, alguém fala aí, que eu não tô vendo o chat. Então, o que causou essa urbanização? Né? O processo de industrialização, foi o que eu comentei. As indústrias começaram a surgir, começaram a ofertar trabalho para as pessoas, né? As pessoas foram perdendo trabalho no campo também, porque aí começaram as máquinas a chegar no campo e começaram a fazer o trabalho que as pessoas às vezes faziam. Uma máquina, às vezes, fazia o trabalho de muitas pessoas. E aí a oferta de trabalho no campo, ela foi de cada vez diminuindo mais. E aí aparecendo a oferta nas cidades. E aí isso atraiu as pessoas, né, a irem para a cidade. E aí, então, o processo de industrialização e o êxodo rural, que tem essa característica, né? Sem contar a questão do tempo de vida das pessoas, né? Com o processo de industrialização, começou também o desenvolvimento de vacinas, né? Tecnologia e informação, as pessoas começaram a viver mais, né? E assim vai acontecendo a cada ano, né? Antigamente as pessoas, sei lá, com quase a minha idade, 45, 50 anos, já era uma pessoa que estava lá já velhinha, quase morrendo. Aí, passado alguns anos, eu hoje, agora, vou fazer 45 anos, me acho jovem ainda, mas na época que eu era criança, a gente olhava para a pessoa com 45 anos, não sei se é porque eu era criança, já achava, nossa, tá velho, hoje eu me acho jovem, porque eu tenho 45 anos. Mas, assim, as pessoas vivem mais hoje. Hoje as pessoas estão vivendo até 80, 90 anos, né? Então, eu começo a achar que a pessoa está ficando velhinha quando ela tem mais de 70. E porque as pessoas vivem mais. Então, isso também influenciou o aumento das pessoas, da população, né? Então, com as pessoas vivendo mais, a população está cada vez maior, e nas cidades, né, onde as pessoas têm mais acesso, por exemplo, à saúde, né, ela também vive mais. Então, aumentou cada vez mais também a população na área urbana. Então, vamos falar um pouquinho sobre os conceitos, né? O que é malha urbana? Né? Às vezes essa expressão, malha urbana, é o conjunto de elementos que compõem esse sistema, que forma a cidade. Então, a malha urbana ela é formada pelo arruamento, pela a localização das casas, né? Pela ponte, pelo viaduto, pelo rio, tudo isso que forma, essa estrutura toda que forma a cidade é a malha urbana. E o que é essa rede urbana? A rede urbana é uma coisa mais ampla, né? É a integração desses núcleos urbanos, né? É a influência que ele sofre, mas uma influência também econômica, esse sistema integrado de informação, a questão econômica, não é só a questão física. A malha urbana, a malha a classificação da malha é destinada aos elementos físicos. E a rede urbana já é um conceito mais amplo, né? Que é uma integração entre esses núcleos. Essa integração pode ser de diversas formas. A área metropolitana, né? É o conjunto de municípios que são próximos, né? E que se revelam como um espaço urbanizado integrado. Então, assim, são vários municípios que vivem próximos e tem essa integração por conta dessa influência, né? São municípios que vivem, às vezes, a mesma vida, né? Como eu comentei, você mora num lugar e você estuda no outro,
né? E as pessoas se deslocam e as cidades estão muito próximas, né? Então ela vira uma área maior, né? Um aglomerado maior e chamado de área metropolitana, né? Ou região metropolitana, que a gente também vai falar mais aí na frente. Temos também a palavra conurbação. O que é conurbação? Né? É a junção de uma ou mais cidades que cresceram até formar um único aglomerado urbano. Às vezes as cidades elas vão crescendo tanto que elas se juntam de tal forma que você não consegue nem ver o limite de uma cidade para outra. Tem algumas cidades que você consegue ver, você está ali vivendo na cidade, aí às vezes você está viajando, você está passando de uma cidade para outra. Ou às vezes até se deslocando dentro da própria cidade. Às vezes você consegue ver, ó, sair da cidade tal, né? E às vezes assim, até mesmo porque ela tem, às vezes dentro da cidade, né, do município, ele tem uma área urbana e tem uma área também rural, e aí você consegue distinguir, né? Normalmente a área rural, a área urbana ela está no centro do município normalmente, e a área rural às vezes está mais na periferia, porque tem municípios, como eu falei no início, os municípios têm essas duas áreas, né? Tem o campo e tem a cidade, mas tem municípios, por exemplo, que ele praticamente não tem área rural, ele é totalmente urbano. Então, esses municípios que são totalmente urbanos, eles trazem mais ainda essa característica de conurbação, ou os municípios que têm uma área urbana muito grande. Às vezes, você está viajando, você passa de um município para outro, você nem percebe que passou, porque uma casa é grudada na outra. Aqui mesmo em Volta Redonda e Barra Mansa, que é a cidade vizinha onde eu moro, tem ruas que é assim, metade da rua é de município, metade da outra. Às vezes a pessoa mora no município e paga água e esgoto para o outro município, porque eles são tão juntos que as pessoas confundem. Às vezes o sistema de abastecimento de água e coleta de esgoto veio de um município, primeiro instalou, e a pessoa mora ali, mas ela paga IPTU para o município, mas a água e esgoto dela é do outro município, de tão junto que é essa cidade. Então, esse processo ele é chamado de conurbação. Tem também a região polarizada, né? Que é essa influência, né? Formada por um centro urbano que ocorre intenso fluxo de serviços e pessoas, né? Essa polarização é isso. É porque os nomes eles são muito parecidos, né? Às vezes a denominação deles, né? Ele tem um nome diferente, mas o processo às vezes é muito parecido. Então, região polarizada também é essa região que polariza a informação, que polariza os serviços, né? As pessoas se deslocam para esse local, para esse centro urbano que oferece esses serviços, emprego, educação, saúde. Então, tem essa denominação de região polarizada. E também temos o conceito de megalópole. Né? E o que é a megalópole? Pela definição, é uma conurbação de duas ou mais metrópoles, como nós já vimos, que são metrópoles, né? As cidades grandes que sofrem que tem essa hierarquia sobre as outras cidades, né? Que ela determina essa influência. E quando você tem uma ou mais metrópoles conurbada, ou seja, próxima, ela forma essa megalópole. Então, aqui no Brasil, o eixo Rio e São Paulo, até coloquei essa imagem aqui, Rio e São Paulo, ele traz esse conceito de megalópole, né? A única megalópole brasileira é esse eixo Rio-São Paulo. Mas, na verdade, por que fala que é uma megalópole? Apesar da palavra conurbação, você não vê o Rio e São Paulo conurbado exatamente como esse conceito que eu acabei de falar para vocês, que você passa de um estado para o outro e não percebe. Não é o caso, você percebe. Mas a influência que Rio e São Paulo causa em toda essa região em torno dele, ele traz essa característica de conurbação, mas não a conurbação propriamente dita, né? Como eu dei o exemplo, mas essa rede de influência que Rio e São Paulo causa, ele traz essa característica de megalópole. Ai, desculpa a barulheira, período de eleição é terrível. Vou esperar um pouquinho enquanto eu vou beber uma água. É muita barulheira. Acho que vou ter que fechar aqui. Peraí, gente. Então, vamos lá. Voltando à megalópole. Então, a única megalópole brasileira é esse eixo Rio-São Paulo.
por essas características de influência que essas duas metrópoles exercem sobre toda essa região em torno desse eixo Rio-São Paulo. Por isso que ela tem essa classificação de megalópole. Então, região metropolitana, como nós falamos, área metropolitana e região metropolitana, né? Região numa abrangência maior. Citamos aqui a região metropolitana de São Paulo, trazemos esse mapa aqui, que mostra, né, esse agrupamento de municípios que são vizinhos, né? E às vezes não, essa definição, né, de região metropolitana, ela é definida por legislação específica, né? Então, quer dizer, ela tem formalmente essa caracterização definida como região metropolitana por legislação, e isso faz com que a gestão pública, né, a gestão urbana, possa atuar de forma a pensar na região inteira, né? A influência é tão grande entre todas essas cidades que estão ali próximas, que a legislação ela é definida muitas das vezes não só por um município para o outro, mas numa abrangência maior de região metropolitana. Então, o que é esse processo de metropolização? É a intensificação do processo de urbanização que resultou na tendência de concentração populacional nos grandes aglomerados. Então, isso é denominado como processo de metropolização, essa intensificação da urbanização, né? E essa tendência de concentração da população nos grandes aglomerados. Então, processo de metropolização. Então, a região integrada de desenvolvimento. O que é essa expressão também de região integrada de desenvolvimento? Essa região integrada de desenvolvimento, ela também foi instituída por legislação federal, né, formalmente instituída, com o objetivo de... Desculpa, gente, mas está terrível aqui. Professora, só tem um momentinho aqui, eu vou tentar ver se dá para tirar o ruído de fundo aqui. Eu não estou tentando. Tá. Tá atrapalhando muito aí, né? O pessoal resolveu parar aqui na porta. Tá aparecendo aí. Perfeito. Só colocar em modo apresentação, aí tá tranquilo. Vou colocar, peraí. Foi? Perfeito. Opa, perfeito. Tá, então eu estava falando aqui sobre o processo de metropolização e regiões integradas de desenvolvimento. Então, essa região integrada de desenvolvimento, na verdade, ela é instituída por legislação, e o objetivo é criar legislação própria para essa região, né, para facilitar as questões, para facilitar a gestão, né, dessas questões relacionadas a saneamento ambiental, educação, turismo, segurança pública, saúde, habitação, geração de emprego, enfim, porque quando a gente vive, ainda mais nessa região metropolitana, né, nessa área que ela é aglomerada ali, próxima umas das outras, às vezes é preciso, na gestão pública, você pensar não só localmente, né, não posso, às vezes, pensar só na minha região, na minha cidade. Às vezes o planejamento, né, urbano, o planejamento econômico, de saúde, ele tem que ser pensado de uma forma integrada, porque as cidades elas sofrem influência uma da outra, né? Às vezes a poluição que é gerada num município, ela afeta o município vizinho, as cidades que estão ao redor. Então a gente não é o ideal é que você faça esse planejamento e que crie instrumentos legais, né, para que possa fazer a gestão de uma forma integrada. Então essas regiões integradas de desenvolvimento, ela é criada nesse sentido, né, para que a legislação e a atuação de gestão pública ela envolva toda essa região, que tem que ser pensada de forma agrupada, né? Não dá para se pensar em tratar cada município, às vezes, independentemente, sendo que um influencia no outro diretamente. Então, é preciso pensar de uma forma integrada, e por isso a criação dessas regiões. Mais uma questão legislativa, né? Mais uma questão legislativa. Então, dentro desse processo de urbanização, com esse crescimento das cidades assim de forma rápida e sem o planejamento adequado,
começam a surgir problemas de moradia, né? Que o IBGE chama de aglomerados subnormais, que é um termo assim estranho, né? Subnormal parece que ele não é normal, né? Mas a questão de ser aglomerados subnormais é porque as pessoas vivem ali de forma que, sei lá, perante a legislação, ela está numa forma além da normalidade, não só da legislação, às vezes da questão também de saneamento, de saúde, ela está além da normalidade que deveria ser, né? Que deveria ter acesso a todas essas coisas. Então, por exemplo, nesses aglomerados subnormais, às vezes as pessoas, na maioria dos casos, né? Ou se não todos os casos, ocorre a ausência de titularidade da propriedade, né? As pessoas vão habitando essas áreas, né? Com o crescimento das cidades, às vezes as pessoas vão procurar trabalho, né? E vai para aquela cidade, às vezes vai a família inteira e vai, às vezes com uma oferta de trabalho, chega lá, esse trabalho não ofertou, não está remunerando da forma que a pessoa esperava, e às vezes uma cidade onde o custo de vida, a habitação, por exemplo, moradia é alto, aí a pessoa começa a habitar onde é possível dela habitar, porque ela precisa morar, né? Ela está ali com a família dela, ela vai morar e vai viver onde? Aí ela começa a habitar os espaços que sobram. Aí as pessoas vão se aglomerando, às vezes, numa região de encosta, né? E aí vão criando ali os aglomerados, que alguns lugares são chamados de favelas, de morro, de comunidade. Existem também, as pessoas vão morando nas áreas alagadiças de mangue, né? Por exemplo, em Santos tem lá uma das maiores favelas em Palafitas. As pessoas vão para Santos, ali para a região de Santos, à procura de trabalho, às vezes não conseguem, ou às vezes conseguem, mas o trabalho não dá para pagar uma moradia, que o custo é lá em cima. Então, as pessoas vão habitando os espaços que elas podem, porque elas precisam viver, elas precisam morar. E aí vão formando esses aglomerados subnormais, né? E aí o poder público, nesse momento, que deveria pensar nisso, que deveria proporcionar, deveria ter políticas habitacionais para que as pessoas pudessem ter condições de comprar sua moradia, não faz o papel dele. E aí vão surgindo esses aglomerados subnormais. Ali, normalmente, não tem a rua definida, às vezes são vielas, são becos que as pessoas tem que passar. Às vezes o caminhão de lixo não chega até lá, porque não consegue subir por causa da inclinação. Falta a ausência de serviços públicos essenciais. Às vezes não tem coleta de esgoto, às vezes não tem água. O lixo não é coletado. Tem pessoas que nem... o carteiro, às vezes, não chega, a correspondência não chega para as pessoas. Elas têm que buscar lá no local, porque não chega até lá. Então, ela começa a sofrer um processo de exclusão. Ela não, né, ela está ali na cidade, mas parece que ela não está ali na cidade, porque ela não tem o que ela deveria ter, né? Existe a ausência de serviços públicos essenciais. E isso é uma característica, né, da urbanização. Da urbanização sem planejamento, né? E sem a gestão adequada do poder público. Então, outro problema muito sério é a questão do saneamento básico, né? E o saneamento básico, ele é assegurado pela Constituição e definido por essa lei 11.445, né? Que as pessoas têm o direito a ter o acesso ao saneamento básico. E o que é o saneamento básico? São acesso a serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento do esgoto, abastecimento de água potável, água tratada, em condições que as pessoas possam beber, né, sem prejudicar a sua saúde. A coleta e destinação adequada dos resíduos sólidos, né, e a drenagem urbana, né, e o manejo das águas pluviais. Então, basicamente, o saneamento básico são essas 4 vertentes: a água, o esgoto, a drenagem urbana e os resíduos sólidos. E a gente vê que nas cidades, muitas das vezes, né, a gente vai ver números aqui daqui a pouco, as pessoas não têm acesso ao saneamento básico. E a falta do saneamento básico, ela causa diversos problemas, e a saúde é a mais afetada, né? As criancinhas, as crianças sofrem muito, porque às vezes são pequenininhas, ainda não têm muita imunidade, e às vezes convive ali com uma água que não é tratada, às vezes convive no meio do esgoto, às vezes o lixo, né? Os resíduos ali jogados que atraem os vetores, que são chamados vetores, que são os ratos, baratas, e isso tudo traz doença para as pessoas, né? Então,
o saneamento básico, a falta do saneamento básico, ou saneamento básico inadequado, é uma característica também desse processo de urbanização. Então, o saneamento básico, por exemplo, hoje, os dados que a gente tem, né, que eu peguei no Trata Brasil, que é baseado nesse SNIS, né, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Então, atualmente, 55% da população tem esgoto, tem rede de esgoto. Né? Quase 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto, porque tem a coleta e tem o tratamento, que são coisas diferentes. A coleta é quando passa a rede perto da casa e o esgoto da pessoa é coletado. O tratamento é quando esse esgoto coletado ele vai para um processo de tratamento antes de ser descartado no meio ambiente, né? no corpo receptor, que é o rio, normalmente ali. 31% das crianças e adolescentes não possuem banheiro em sua casa. Então, isso daí também é um problema sério, porque nesses aglomerados subnormais que nós falamos lá, às vezes as pessoas vivem em condições que não tem banheiro, não tem iluminação, não tem ventilação, elas vivem, às vezes, em casas insalubres, né? Porque falta essas questões essenciais para a saúde das pessoas, né? 34 municípios entre os 100 maiores das cidades do Brasil têm mais de 90% da sua população atendido com rede de esgoto. Quer dizer, em alguns lugares, em algumas regiões do Brasil, as pessoas têm acesso, mas não são em todas as regiões do Brasil. Isso a gente vai ver aqui daqui a pouco. Então, no Brasil, a proporção de municípios com rede de esgoto passou de 47% em 1987 para 60% em 2017. Quer dizer, avançou muito pouco em relação a 1989 e a 2017. E aqui, nessa imagem aqui, ó, no canto inferior direito, a gente vê que ó, na região norte, apenas 21,4% do esgoto é tratado. Na região sudeste, isso já passa para 58,6%. Então, a gente vê essa desigualdade também nas questões, nas regiões do Brasil. Ainda assim, ainda é pouco. Ó. No maior, por exemplo, no centro-oeste e no sudeste, onde tem o maior número de esgoto tratado, quase 60%. Mas ainda é pouco, tem que ser 100% ou quase 100% de esgoto tratado para todo mundo. Isso é o que a lei exige, mas essa não é a realidade no nosso país. E essa diferença entre as regiões, como que o Sudeste tem quase 60% e o Norte não passa pouco mais de 20% do esgoto tratado. Então, isso também é um problema muito sério da urbanização. Porque no campo a situação é diferente. Além de não ter esses aglomerados, o tratamento do esgoto ele é de forma mais simples, né? E como as pessoas vivem em áreas mais isoladas, elas não sofrem tanto essa influência da falta de saneamento como é na área urbana. E com relação ao abastecimento de água, a gente vê aqui também que existe também essa diferença ó, entre o Nordeste e o Sudeste. O Sudeste tem quase 92% da população possui água tratada. Já no Nordeste, no máximo aqui, ó, 75% da população existe. E a gente vê essa diferença entre água e esgoto. A água ainda tem uma abrangência de porcentagem ainda maior, esgoto cada vez, né, o esgoto bem menor. Ver que esgoto é um problema muito sério. A água, sim, também, óbvio, mas esgoto também é, e ele sempre foi deixado muito de lado. A gente vê que, por exemplo, 75% aí 84% aqui do lado de cá, 84% dos brasileiros são atendidos com abastecimento de água tratada. E o esgoto, só 55% da população. Né? Então, esses são questões relacionadas ao saneamento básico que são muito importantes e que estão diretamente ligados à questão da urbanização, sobretudo sem planejamento, né? Aqui fala, o Brasil teve mais de 270 mil internações em 2019 por doenças de veiculação hídrica. As pessoas sofrem muito por conta da falta de saneamento, a saúde, principalmente. Então, nós vimos aqui alguns problemas urbanos, né? Temos mais problemas urbanos para falar sobre aqui, né? E será que tudo isso tem solução? Né? Às vezes parece que não tem, né? Parece que vai crescendo numa dimensão que a gente olha assim e pensa, nossa, será que tem solução para tudo isso? É difícil saber, é óbvio que tem,
mas problemas grandes e complexos demandam soluções grandes e complexas, né? E muito vontade política dos governantes, né? Dos governantes que estão aí. E, claro, a população também conhecendo seus direitos e exigindo seus direitos. Mas viver na cidade com esses problemas urbanos é um desafio, é difícil. Eu imagino que todos vocês aqui que estão assistindo vivam nas cidades, assim como eu cresci também, nasci e cresci na cidade. E a gente se depara com esses problemas o tempo inteiro, né? A gente vive esses problemas o tempo inteiro. Então, outros problemas relacionados à cidade, à urbanização, à mobilidade urbana. Esse daí, então, a gente vive todo dia, né? É claro que agora, com essas aulas online, como a gente está fazendo agora, melhorou bastante. Mas um pouco tempo antes, né, antes da pandemia e tal, que não era muito comum essas aulas online, como que a gente sofre o tempo todo com essas situações aqui, ó? Ônibus lotado, o pessoal está sofrendo, sofre o tempo inteiro, né? Congestionamento, né? Então, a mobilidade urbana, esse gráfico aqui, a gente traz aqui as 5 capitais com maior tempo de deslocamento para o trabalho. Aí fizeram aqui uma média, né, o IBGE, de quanto tempo as pessoas gastam por semana no trajeto de ida e volta em número de horas, né, do trabalho, das atividades delas diárias. Então, São Paulo, ela está aqui, ó, no ranking, né, as pessoas gastam, em média, tá, que 7,8 horas semanais, isso é em média. Porque se a gente pensar assim, eu mesmo já morei em Rio de Janeiro, por exemplo, já levei 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Eu sei que a gente vê matéria na televisão, tem gente que leva 3 horas, dependendo de onde ela mora e de onde ela vai para estudar, de onde ela vai para trabalhar. Né? Então, às vezes, por dia ela gasta isso. Então, mas isso aqui, como é uma média, a gente percebe. Então, São Paulo, quanto maior a cidade, maior os problemas. Então, quando a gente falou lá atrás também das megacidades, desse crescimento muito rápido, né? Mais de 10 milhões de habitantes, sem esse planejamento adequado, e quanto maior ainda essa aglomeração, maiores são os problemas. De mobilidade urbana, então, nem se fala, entre todos esses que nós citamos aqui. Quem de nós já não ficou um tempão agarrado no trânsito, ou subiu no ônibus que não tinha nem lugar para a gente entrar, ficou aqui na porta? E quanto desgaste, quanto tempo perdido, né? A gente sofre com tudo isso, sem contar a questão da saúde, né? Que a gente vai ver mais aqui na frente também a questão da poluição do ar. Tudo isso é problema de mobilidade urbana relacionado, né, à urbanização. Temos também a questão do uso e ocupação do solo. Né? O que é esse uso e ocupação do solo? Uso e ocupação do solo é definido, né, em função das normas relativas à densificação, regime de atividades, dispositivos de controle das edificações e parcelamento do solo que configura o regime urbanístico. O que é tudo isso? Uso e ocupação do solo. Isso é como que as pessoas ocupam o solo da cidade. Como que eu uso esse solo e como que eu ocupo esse solo? E quem que ordena e quem que planeja tudo isso? O município, né? Ele tem obrigatoriedade por lei de fazer o planejamento do uso e da ocupação do solo. Isso é feito por meio de planejamento, de projeto, de estudos técnicos da prefeitura se reúnem, eles elaboram, eles fazem o zoneamento da cidade, que é definir a cidade por zonas, né? Essas zonas são espaços, eu defino aqui, ó, esse espaço é espaço para construir indústria, esse espaço é espaço para moradia, esse espaço é espaço para comércio, esse espaço é espaço especial, que a gente vai dar uma atenção especial, sobretudo atenção também com legislação específica para as zonas especiais de interesse social. Então, o planejamento da cidade, a partir do uso e ocupação do solo, é importantíssimo, porque senão vira toda essa confusão que nós vimos aqui. Só que mesmo com toda essa obrigatoriedade, com todo esse estudo que é feito, ainda assim muitos problemas surgem. Por quê? Por falta de, às vezes você tem até o planejamento adequado, mas não se cumpre o que está escrito na lei, não se fiscaliza o que está escrito na lei, né? E tem muitos interesses políticos e financeiros envolvidos em tudo isso, e sempre a população mais carente acaba sofrendo. Mas o uso e ocupação do solo, ele feito de forma adequada, com responsabilidade política e social,
as pessoas viveriam de uma forma mais adequada, né? Então, aqui a gente trouxe até algumas imagens, né, uns mapinhas aqui, por exemplo, que é possível fazer essa definição de zonas e espaços, que normalmente é dessa forma que acontece. Eu mesmo já trabalhei em municípios já vivenciando tudo isso. Isso é um estudo grande, complexo, que ele precisa também da participação popular, onde é estudado para onde a cidade está crescendo, né? Qual é o melhor espaço que eu tenho para a cidade crescer? Eu também preciso ter a preservação ambiental, eu também preciso ter a área de indústria, a área onde as pessoas precisam ter trabalho, a área onde as pessoas precisam ter educação. Cada município ele tem uma característica específica. Qual que é a influência que outros municípios maiores, como nós vimos aqui, têm dentro do meu município, ou vice-versa? Então, tudo isso é pensado e planejado dentro desse estudo de uso e ocupação do solo. E aí, por que eu escrevi aqui plano diretor? E o que é o plano diretor, né? O plano diretor, ele é uma lei, ele é um estudo, né? Ele é um estudo amplo que direciona o crescimento da cidade, né? Por isso que ele é chamado plano diretor, é um plano, um estudo que dá a direção. Então, ele está lá desde a época da Constituição, mas ele foi regulamentado por essa lei do Estatuto da Cidade, né, em 2001, que ele traz instrumentos legais, né, para que os gestores públicos possam adequar essa cidade para o bem-estar da população que nela vive, né? Então, o Estatuto da Cidade ele tem esse objetivo, né, de regular o uso da propriedade urbana para garantir a segurança, o bem-estar do cidadão, o equilíbrio ambiental, o desenvolvimento, né? Esses instrumentos, eles são, por exemplo, que tipo de instrumento é esse que o município pode fazer, né? A pessoa ela comprou uma construtora, um empreendedor, ela vai e compra um grande pedaço de terra, né? Um grande pedaço de terra dentro da área urbana, uma área que tem ali arruamento, que tem rede de água, que tem rede de esgoto, coleta de lixo, está próximo à escola, a hospitais, né? Ou postos de saúde, e a pessoa compra aquele pedaço de terra e deixa aquele pedaço de terra lá parado. Para o quê? Para valorizar e ele poder ou vender por muito mais do que ele comprou, ou ele parcelar, dividir em lotes e vender muito mais do que ele comprou, sempre pensando o quê? Só no lucro próprio, porque às vezes quando a gente fala quando o dinheiro é privado, a pessoa pensa no dinheiro dela, né? Quanto que eu vou ganhar, né? É um investimento, isso passa a ser investimento. E o município, ele tem instrumentos e tem meios garantido aqui, ó, e orientado pelo Estatuto da Cidade, para não permitir que isso aconteça, porque pelo Estatuto da Cidade, a função da terra urbana é moradia. A principal função dela é moradia. A pessoa não pode ficar com uma área num local onde ela é ideal para que as pessoas possam ter acesso a construir essas casas e ficar com a terra lá parada, só esperando valorizar para ele colocar mais dinheiro no bolso. Então, o município ele pode começar a cobrar, por exemplo, o IPTU progressivo, que é chamado. O que é IPTU progressivo? Se você não parcelar essa terra e vender, ou se você não construir, a gente vai começar a cobrar cada vez mais caro do seu. Vou colocar um estacionamento aqui também, vou lucrar com estacionamento. Aí uma terra que podia ser construída casas para as pessoas morarem, ele está lucrando com estacionamento. Então, vou começar a cobrar o CPTU mais caro. A cada ano que você continuar com essa terra parada, o CPTU vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. Então, ele força aquela pessoa ou a vender, ou a construir casa, para não deixar que fique nas mãos das pessoas que têm dinheiro e que só pensam em si própria ali, só no bolso dela. Então, o poder público ele tem essa responsabilidade de garantir que a cidade ela forneça as condições ideais para que as pessoas vivam com saúde, com qualidade de vida. E o parcelamento do solo, o Estatuto da Cidade, o plano diretor, ele vem para dar, eles são instrumentos legais que possibilitam isso. O plano diretor, inclusive, ele precisa ser elaborado, né, e ele tem que ser elaborado, ele foi definido pelo Estatuto da Cidade, no máximo a cada 10 anos. Pode até ser em menos tempo, mas ele não pode passar de 10 anos.
todas as cidades com mais de 20 mil habitantes, elas têm a obrigatoriedade de ter um plano diretor. O plano diretor, ele tem que ser participativo. O município, os gestores públicos, eles não podem fazer sozinho o plano diretor na cabeça dele, o que eles acham que é bom. Precisa ter a participação da população. Eles pensam numa proposta inicial e essa proposta tem que ser discutida com a população. Existem audiências públicas, existem workshops para discutir, os movimentos sociais se reúnem, eles participam, né? Eles falam, aqui não está bom no meu bairro, eu quero que tenha melhor transporte público, aqui não tem esgoto, aqui eu estou sofrendo muita poluição. E eles participam, ou deveriam participar, né? Porque isso está instituído por lei, e a voz do povo ali nesse plano diretor é importantíssimo. Hoje em dia você não pode aprovar um plano diretor se não tiver a comprovação da participação da população. Então, isso são instrumentos importantíssimos para que a gente não tenha os problemas urbanos, ou pelo menos que a gente amenize, né? Não ter é uma coisa quase impossível de acontecer, mas pelo menos que eles sejam menores, que eles não impactam tanto na vida das pessoas, né? Então, o plano diretor e o Estatuto da Cidade têm essa função. Outro termo aqui importante da gente falar, que são termos que também são usados e falados muitas vezes no vestibular, né? E que também estão sendo discutidos aí recentemente, como a revisão do Plano Diretor de São Paulo, de Santos, são esses termos, né? Gentrificação e verticalização. Então, trouxe algumas figurinhas aqui para ilustrar, e eu vou tentar aqui explicar para vocês, né? O que é essa gentrificação? Esse nome estranho, né? É porque ele vem de uma denominação de um nome estrangeiro. E aí, o que acontece? Vamos tentar explicar na prática essa gentrificação. É o seguinte, a cidade, às vezes, ela vai se urbanizando e ela vai crescendo de tal forma que as pessoas que têm poder aquisitivo, os empreendedores, os donos de construtoras, e às vezes até mesmo o poder público, o que eles fazem? Eles começam cada vez mais, né, o investimento em imóveis, a compra de imóveis começa a ser um investimento para algumas pessoas, né? Às vezes ela não quer investir em outra coisa, pensa, vou investir em imóvel. Eu vou começar a comprar aquele terreno ali e vou começar a construir casas e vou vender, ou apartamentos e vou vender. Em Santos, eu morei num bairro chamado Embaré. Eu vi isso lá. É claro que de uma forma um pouco diferente, porque tem muito disso, mas eu vou tentar explicar o que é isso lá. Era um bairro que, há tempos atrás, em Santos, era um bairro mais simples, onde as pessoas, casinhas mais simples, viviam ali. Quando a gente anda por aquele bairro, a gente consegue ver, isso talvez vocês vejam também nos lugares onde vocês moram, onde vocês já passaram, a gente vê em Santos, assim, as casinhas antigas, que são casinhas até de madeira, às vezes o terreno é maior, né? Porque hoje em dia, como tem essa procura tão grande por acesso à moradia, os terrenos vão ficando cada vez menores, né? Ainda mais na área urbana. E mais caros, né? No passado, você conseguia comprar um terreno maior, com mais espaço, num valor. Hoje em dia, você compra muito mais caro que esse valor um terreno pequenininho. Ou uma casa bem pequenininha. Cada vez vai diminuindo mais o tamanho da casa, né? Então, eu lembro, lá em Santos era assim, as pessoas moravam, era um terreno um pouco maior, com uma casinha simplesinha, a gente anda, a gente vê algumas, poucas isoladas no bairro, e às vezes naquela rua você vê tantas outras assim, né? Os empreendedores, as pessoas que visam o lucro só na compra do terreno, compra aquele terreno, às vezes a pessoa ela é quase que expulsa daquele bairro, né? Porque ela mora ali há muito tempo, começou quando o bairro era um bairro assim, que as pessoas mais simples viviam ali, que as coisas eram mais em conta, o supermercado, ela conseguia ir no supermercado local, conseguir comprar uma coisinha barata, né? Dentro do poder dela, aquisitivo, que ela tinha condições de comprar. Só que às vezes vai valorizando tanto aquela área, porque os empreendedores, eles querem construir. Então eles ficam cada vez mais buscando espaços para construir. Essa área aqui já está toda habitada, não tem terra. Então vamos para aquele outro bairro lá, vai só expandindo, vamos para aquele bairro. Lá, como não é muito valorizado, o terreno lá é um pouco mais barato. Então, eu vou comprar aquele terreno lá, que antes tinha uma casa, eu construo 4. Então, eu construo 4 casas naquele terreno e vendo bem mais caro do que eu comprei só aquele terreno, aquela casinha. Eu tiro aquela casa, faço uma demolição dela e construo 4, grudadinha, apertadinha. Às vezes, eu coloco o padrão dela melhor, né? Coloco lá um blindex, coloco uma coisa que está na moda, aí dou uma valorizada, chamo atenção para as pessoas de
classe um pouquinho mais elevada, que consegue pagar por aquele preço daquele imóvel que eu dei uma mascarada lá e quero vender mais caro. E assim eles vão fazendo, vão comprando aquele bairro que era bairro de casinhas mais simples, vão ficando de casas mais arrumadas. E aí, com isso, as pessoas vão indo para lá com mais poder aquisitivo, aí aquele supermercado que vendia as coisas mais baratinhas começa a vender as coisas mais caras, porque as pessoas têm condições de pagar, e aí entra outras redes, né, de supermercados mais caros, e aquelas pessoas mais simples que moravam naqueles lugares são quase que expulsas daqueles lugares, porque elas não conseguem mais manter o padrão de vida que elas tinham antes, porque tudo ficou mais caro. E aí elas são expulsas dos lugares onde elas moravam. Então, esse processo de gentrificação é isso. Esse é um exemplo. Eu vou dar outro exemplo. Por exemplo, às vezes que o poder público mesmo causa esse processo. Às vezes o poder público pega uma área que vai revitalizar. Às vezes é uma área central ou uma área que está ali mais distante e por alguma razão você quer dar um up, né? Você quer valorizar aquela área, né? Assim, as Olimpíadas mesmo no Rio de Janeiro trouxe um pouco isso. Às vezes você vai para uma área mais afastada, por um terreno que está desvalorizado, que você não consegue na área nobre, porque é caro, porque é mais difícil. Então, você vai para um local onde o terreno é mais barato, ou para uma área que está obsoleta, que é uma área ali de centro, que às vezes já está degradada, que já está espaços feios, assim, que ninguém quer usar mais, aí compra aquela área. No Rio também tem a área da região do Porto, né, que teve uma revitalização, e aí começa a construir prédios bonitos e coisas bonitas, e vai valorizando aquela área e vai atraindo as pessoas que têm mais recurso financeiro. As pessoas vão comprando aqueles prédios, vão crescendo, vão ocupando aqueles espaços e vão expulsando dali, às vezes, as pessoas que ali já viviam, porque eram regiões mais simples, né, com custo de vida mais baixo que aquelas pessoas podiam pagar. Então, elas são expulsas da área onde elas viviam, porque elas não conseguem mais manter o padrão de vida que ali elas tinham antes. Então, esse processo é o processo de gentrificação. Então, a imagem aqui mostra, né, esse aqui é um prédio chutando uma casa, por causa desse processo também, e junto com ele também tem esse processo de verticalização, que é o que a gente vai discutir agora, né? Então, eu começo a pegar um terreno lá pequenininho, onde tinha uma casinha, né? Chuta aquela casinha lá, tira ela fora, destruo ela e construo um prédio. Aí tento fazer um prédio chique, né? Só para poder vender mais caro, mas às vezes nem é tão chique assim. Às vezes a casinha lá tinha mais espaço, as pessoas viviam lá com mais espaço, e começa a comprar um apartamento cada vez menor, mas porque num bairro, né, um prédio chique e tal, mais assim, começa a, né, pagar mais por aquela moradia. E aí, ao mesmo tempo, não é qualquer pessoa que consegue pagar, porque eles cobram caro por isso, e as pessoas que moravam naquela região são expulsas, né? Deixam de poder viver ali. Não é que ela é expulsa diretamente, mas ela acaba sendo expulsa, porque fica inviável ela viver ali. Começa a ficar caro para ela comprar naquele supermercado. Aí aparece lá um empreendedor, acaba que oferece um dinheiro para ela, ó, eu dou aí no seu terreno X, você normalmente paga menos do que vale. E a pessoa sem ter meios, né, porque ela vai morar, vai fazer o quê? Ela acaba vendendo. E aí acaba indo para um lugar mais distante ainda, onde ela vai ter mais problemas ainda para se deslocar até o trabalho, até a escola, né? Isso é muito comum. E o processo de verticalização também vem dentro desse boom, que é essa tendência em verticalizar a cidade, em construir cada vez prédios mais altos, aproveitando mais aquele terreno. A falta de terreno também, de oferta de terreno, não cai. O Brasil não tem espaço, o Brasil tem muito espaço. Mas as pessoas querem cada vez mais morar o quê? Naquela área central, onde está perto da escola, onde está mais perto do trabalho, onde tem acesso aos serviços de cultura, né? A um teatro, ao cinema, a uma atividade cultural, onde tem acesso a serviços que, às vezes, mais no bairro de periferia, ela não tem. Aí as pessoas querem morar ali, cada vez mais perto. E isso vai o quê? Valorizando os terrenos. Aí o que eles fazem? Eles pegam lá um lugar que antes era cheio de casinhas e começam a construir prédios cada vez mais altos. É claro que para construir esses prédios, eles precisam da aprovação da prefeitura.
né? Aí lá atrás, quando nós falamos lá no uso e ocupação do solo, isso tudo é destinado pelo uso e ocupação do solo. Na definição das zonas da cidade, eu defino onde que eu posso construir prédio e até quantos andares esse prédio pode ser construído. Mas a prefeitura também, porque sofre influência e pressão também das pessoas que têm dinheiro, né, dos empreendedores, muitas das vezes a prefeitura, o poder público vai permitindo esses usos exagerados, vai permitindo a verticalização, vai permitindo que cada vez mais prédios maiores vão se instalando naquela localidade. E isso tem os pontos positivos e tem os pontos negativos. Isso é uma discussão grande, que no período que São Paulo, eu não sei se concluiu de São Paulo, mas quando eu estava morando em Santos, eu ouvi muito essa discussão na televisão falando sobre verticalização. Alguns especialistas defendendo, muitos empreendedores defendendo e outros especialistas dizendo o que tem de ruim na verticalização. Então, alguns defendem assim, verticalizar não é de todo ruim, porque você aproveita, deixa eu ficar de olho na hora aqui, estou falando muito, você aproveita uma rua, né, uma área urbana lá, um trecho da cidade onde já tem água, já tem esgoto, já tem drenagem, já tem coleta de lixo, tem escola. Você pega, aproveita já aquela área e dilui aqueles custos por um número maior de habitações, que são as pessoas que vivem, né, aglomeradas ali, uma em cima da outra no prédio. E isso valoriza, isso diminui os custos, mas diminui os custos para quem? Diminui para eles que estão vendendo a terra, porque as pessoas que compram, que estão vendendo a terra, não estão vendendo prédio, as pessoas que compram, compram cada vez mais caro, espaços cada vez menores. Então, essa é um conceito, assim, será que vale a pena, que reduz os custos? Será que a pessoa compraria um prédio pequenininho dentro de uma área lá urbana, que ela está perto da escola, do trabalho, mas qual seria o preço justo para ela pagar por aquele espaço? Quem que ficou com a maior parte da economia no bolso dos custos daquilo ali? E sem contar que essa sobrecarga de pessoas vivendo, um número maior de pessoas vivendo naquele espaço, se isso não for bem planejado, ele pode trazer problemas futuros. Por exemplo, a rede de água e esgoto que passa ali, às vezes ela foi dimensionada para ter X número de família, porque ali basicamente teria o quê? Sei lá, 10 casas. E hoje em dia tem 10 prédios com 10 andares. E aí, o número de pessoas que vivem naquela localidade é muito maior. E tem que se pensar, será que foi planejado, reestruturado, recolocado uma nova rede com um tamanho de tubulação maior, com capacidade maior para pegar o esgoto de toda aquela família que está morando ali? Será que a largura daquela rua, por o número de carros que vai circular, ou os ônibus que vão precisar passar ali, será que isso foi pensado quando foi verticalizado? Então, esse é um problema que pode ser muito sério se quando vão verticalizando, sem pensar em toda essa infraestrutura e esse impacto que esse aglomerado de pessoas ali vão causar. Aí, ao invés de ser uma solução, pode ser um problema grande, difícil de resolver. Né? E outra coisa, esses prédios muito aglomerados um do outro, você começa a ter outros problemas. Você começa, por exemplo, a ter ilhas de calor, né, que são outro, né, daria aí uma outra aula para falar, por exemplo, de ilha de calor, né, que o que seria? Muito prédio, às vezes ali não tem um planejamento de arborizar, de construir um parque no meio, é só prédio, 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 concreto, aí bate o sol, aquele calor que cada vez está maior, né, em função do aquecimento global, que também seria outra aula, e aí aquilo ali vai, né, os ventos não circulam adequadamente, porque é prédio, prédio, um coladinho em cima do outro, então as pessoas vão morando naquele lugar que às vezes é pouco iluminado, se ela mora lá no primeiro andar ou no segundo andar, o prédio até o 10º andar, às vezes o sol não chega direito, que às vezes precisa do sol também, né? Ainda mais no inverno, né? O sol, ele precisa bater, às vezes não ventila direito, né? Às vezes não tem muita arborização, e aí vai ficando aquele calor, aquele espaço com pouca circulação, esquentando, aí causam as ilhas de calor. Aí a pessoa vive numa condição insalubre que não bate sol, aí começa a ter um monte de problema, dá mofo na parede, não sei o quê. Então, essa questão da verticalização, ela tem que ser olhada com muito cuidado, né? Porque tem pontos positivos e pontos negativos também.
né? E a legislação e o poder público têm meios, têm instrumento para regular isso. Só que os interesses nem sempre, né? A vontade política, os interesses nem sempre é direcionado para a população que mais precisa. Às vezes, aqueles que mais têm dinheiro sofrem mais influências nessas decisões públicas, né, do que a população que mais precisa ter esse olhar, esse apoio. Outro problema também, problema urbano também sério, importante, é a poluição atmosférica e as enchentes e os alagamentos. Então, a poluição atmosférica, a gente pensa assim, que às vezes, só quando eu estou lá perto, morando do lado de uma indústria, como é o meu caso aqui, da CSN, né, como é Cubatão, onde tem muitas indústrias, mas a circulação dos automóveis, caminhão, ônibus, carro, congestionamento na porta dessa casa, o número de emissões que esses carros ficam, a suspensão desse material particulado que a gente chama, que é a poeira, que é resíduos, restos de pneu e toda essa poluição que cai, que fica depositada no solo, os carros vão passando, vão ressuspendendo isso para o ar, isso a gente vai respirando isso. Isso vai entrando nos nossos pulmões, isso entra no nosso sangue. E isso causa um problema muito sério. As pessoas têm, e as crianças e os idosos sofrem muito. As crianças sofrem mais ainda porque elas são pequenininhas, elas estão mais próximas do chão, onde essa poeira ela sobe e as crianças respiram tudo isso. Aí tem problema de asma, de bronquite, tem problema de câncer, tem problema no coração. Né? Meu mestrado é nessa área de poluição atmosférica e quanta coisa eu aprendi e a gente vê assim, a gente não imagina. Gente, eu nunca parei para pensar nisso. Né? Porque às vezes a gente não tem essa informação e esse problema é muito sério. Né? As pessoas sofrem muito de saúde por conta da poluição atmosférica. E os centros urbanos, ele traz esse problema muito intenso, justamente pela circulação, né? Essa mobilidade urbana que a gente falou ali atrás, que não é estruturada de forma adequada, né? Que o município pudesse oferecer para as pessoas transporte público de qualidade, com combustíveis que não fosse poluente, onde as pessoas pudessem usar menos o carro, usar mais o transporte público adequado. Esse transporte público ele não é acessível. O cadeirante, o deficiente físico que usa cadeira de rodas, às vezes não consegue pegar o ônibus. Então, as pessoas sofrem muito com tudo isso. Aí a mobilidade urbana, que gera poluição atmosférica, né? E aí temos também as enchentes e os alagamentos, né? Essa área ela vai sendo urbanizada tão rapidamente, o solo ele vai ficando todo impermeabilizado. A gente vai construindo ruas, a gente vai asfaltando as ruas, a água bate, ela não infiltra, ela escorre com uma rapidez, ela chega nas partes mais baixas e não dá tempo de escoar. As galerias de águas pluviais, nem sempre elas são dimensionadas adequadas. Tem o lixo urbano que vai parar nas galerias e tampam os bueiros e aí a água não consegue correr. Tem a falta de área verde nas cidades, a falta de árvore, as pessoas que constroem essas casas cimentam tudo, não deixam espaço, um jardim para a água infiltrar. Tudo isso somam esse volume, essa quantidade de água que bate, que escorre e vão para as partes mais baixas, e aí ocorrem as enchentes e os alagamentos. Aí tem aquela questão de moradia que nós falamos, os aglomerados subnormais, as pessoas já moram em áreas que às vezes são áreas que ninguém deveria morar. São áreas que naturalmente os rios, com o volume de chuva das chuvas, eles se expandem e eles alagam. São áreas que elas são propícias aos desabamentos, né? São encostas de morro. Então, as pessoas aí somam as enchentes, os alagamentos, as pessoas mais carentes são as pessoas que mais sofrem esses problemas urbanos, né? E isso tudo por falta de um planejamento adequado. Essas cidades que crescem de uma forma exagerada, sem o comprometimento do poder público em cuidar e tratar dessas questões urbanas. Outro problema muito sério também é a desigualdade social e a violência urbana. Então, o que acontece? As pessoas vão cada vez, como nós comentamos sendo segregadas, né, para morar em áreas mais periféricas, né, em áreas onde ninguém quer morar e elas moram ali porque é a única área que tem para elas morarem. Onde elas vão viver? Elas são pessoas, elas existem, elas fazem xixi, elas fazem cocô, elas precisam ter condição adequada de moradia, elas precisam comer. Então, as pessoas vão morar onde dá para morar. E aí isso vai segregando cada vez mais a população. Vão criando lá, como nós falamos da gentrificação, prédios, né, condomínios fechados, luxuosos,
e as pessoas vão vivendo num mundo paralelo, né? Aí essa figurinha a gente traz aqui, eu trouxe aqui, que eu achei muito interessante, que o menininho fala, pai, eu quero morar naquele mundo. É outro mundo. As pessoas que às vezes vivem em áreas de favela, de morro, de comunidade, elas vivem realidades muito diferentes. Todo tipo de realidade, o que elas veem, o que elas comem, o que elas vivem, porque elas são praticamente expulsas de uma vida que ela deveria ter o direito de viver, né? Então ela vive em condições, né? Ela convive com esgoto, ela convive com lixo, ela convive com falta de oportunidade, ela convive com a violência. Por que a violência, né? Essa violência que é causada muitas das vezes por causa dessa exclusão, por falta de oportunidade. Às vezes as pessoas vão ali, aí é estabelecido, às vezes, naquele contexto, a venda de droga, né? Começam os traficantes. Aquela criança que cresce ali e vê o traficante ter dinheiro, vê o traficante, porque quando a gente é adolescente, a gente quer, eu já passei por isso, a gente quer aquele tênis novo, a gente quer aquela roupa da moda, a gente quer aquele celular. Na minha época não tinha celular, mas na época de vocês tem, a gente quer aquele celular. E às vezes o pai, a mãe da gente dá um duro danado e não consegue comprar, né? Aí a criança vê ali, vive às vezes no mundo ali da violência e vê, poxa, mas aquele rapaz ele tá com tênis, ele vendeu uma droga, só para vender uma droga ali, vendo aquela droga ali, daqui a pouco tá com tênis. Aí quando vê, aquela criança está envolvida naquele mundo, né? E acaba indo para o mundo do tráfico. E o tráfico ele gera violência, não tem jeito. E aí a segregação social gera essa violência urbana, né? Esses problemas de ordem estrutural, as desigualdades, a segregação, a falta de oportunidade da vida digna, as crianças que às vezes não têm acesso à educação, a lazer, tudo fica mais difícil. Às vezes, para ela ir na escola, ela tem que demorar 3 horas para chegar. Isso não só na área urbana, como também na área rural, né? Mas a área urbana tem esses problemas muito intensificados. E aí vai gerando todos esses problemas, que são problemas difíceis de solucionar. Né? Depende muito da vontade política, depende muito do comprometimento, né? Depende desse envolvimento da população, nosso envolvimento, né? Também né, como eu falei, do plano diretor, na participação. E às vezes é difícil, porque às vezes a pessoa só quer sobreviver, ela tem que lutar cada dia para poder comer. Como é que ela vai conseguir se envolver nas tratativas dessas questões, né? De exigir um plano diretor, de participar. Às vezes ela está ali na luta diária apenas para fugir da violência, para conseguir o dinheiro, para pagar a conta, para comer no final do mês e sustentar seus filhos. Então, são problemas muito sérios. Bom, a aula ela acaba por aqui, né? Praticamente acho que eu abordei tudo aqui o assunto, e eu quero propor, também estamos quase na hora aqui, 10 minutinhos, eu quero propor, já vou introduzir aqui o exercício proposto para pós-aula, e depois acho que tem que postar lá, né, Renato? Acho que tem que postar depois no Google Sala de Aula, né? Pouco depois da aula a A gente gente sempre posta, né? posta. Mas eu vou só explicar para eles aqui, já deixo explicado, vou só trazer. Na verdade, o exercício proposto aí a gente põe lá, mas só vou explicar. Na verdade, é essa figura que eu trouxe na intenção de vocês refletirem, né? Com isso aqui que eu falei um pouquinho para vocês, e a partir dessa figura, vocês desenvolverem um texto, que assim vocês vão exercitando, né? A questão que vocês aprenderam também nas aulas de redação, e também com esses conceitos que eu falei, esses problemas que a gente vive no dia a dia, mas tentando lembrar desses pontos que eu destaquei aqui e exercitar a escrita de vocês focado nessa questão, por exemplo, está ali o filho, o que você quer ganhar de Natal? Ah, mãe, eu quero um quintal. Então, o que isso traz, essa discussão? O filho só quer um quintal, ele quer um espaço para ele brincar, para ele correr. Então, eu trago essa figura aí para vocês refletirem e, a partir dela, escrever aí o que vocês puderam absorver com essa aula, exercitar aí o texto de vocês para o vestibular. Espero que eu tenha conseguido passar as informações, espero que vocês consigam lembrar quando estiver se deparando com questões que falam sobre esses assuntos no vestibular, e que seja proveitoso. Desejo boa sorte para vocês no vestibular. E é isso. Estou aqui se quiserem perguntar alguma coisa. Também não sei se pode deixar, não sei, Renato, se vocês deixam contato, caso eles queiram também perguntar alguma coisa depois. Sim, eu vou só para a gravação, pode ser? Sim, fica à vontade. Tudo. Professora, até... Opa. Quer que eu pare de compartilhar aqui?